Lucas. Lucas, capítulo 9, versículo 57. Diz assim: E aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhe disse um: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. E disse-lhe Jesus: As raposas têm covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. E disse a outro: Segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai. Mas Jesus lhe observou: Deixa os mortos o enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Disse também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. E Jesus disse: Ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, nós te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui neste lugar, na casa do pastor Cláudio, pastora Marisa, nessa família. Nós te pedimos a direção do teu Espírito Santo, Senhor, que venha falar profundamente aos nossos corações. Que a tua palavra, Senhor, seja como bálsamo, ou seja como algo que venha trazer, meu Pai, alegria, tranquilidade, que venha trazer em nós, Pai, o despertamento para buscar a Ti cada vez mais. Nós assim oramos e assim acreditamos a palavra em Ti, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, pode sentar aqui. A gente estava cantando aqui, e vindo assim na minha mente, todo aquele flash assim, de quando a gente está na nossa igreja, e você fecha os seus olhos, você canta, você sente o eco da igreja, você sente o espaço da igreja, né? E para mim está sendo um fato novo, depois de tantos anos, 26 anos, estar fazendo o primeiro culto fora de uma igreja, no sentido assim, de ter um culto tradicional todos os domingos. Mas o que me chama a atenção é que esse trabalho da Igreja Batista Filadélfia, ela começou numa casa. E ela começou numa casa na mesma quantidade que nós estamos aqui, que era uma consagração de 7 dias, que a porta estava fechada para o esposo da dona da casa, e ela resolveu fazer uma consagração de 7 sábados, orando a Deus, pedindo que Deus realmente desse a vitória para o marido dela. E quando foi no 7º sábado, foi quando eu apareci na história dessa igreja. Eu estava de muletas, eu estava recém saído do hospital, e essa missionária tinha passado dentro do hospital, e falou assim: olha, quando você sair daqui, vá lá na nossa consagração. Eu fui. Eu fui de bermuda, eu fui de muletas, fiquei atrás até de uma pilastrazinha, depois da janela, que a gente ficava dentro do banheiro, abaixava só a tampa, sentado. Porque a casa era pequena, uma casa, aquelas casas da QNL, tem a casa e aquela casa geminada, né? Colada na outra. E ali, aquela casa lotada, e eu fiquei, e ela foi orar. E no momento que ela estava orando para entregar ali o 7º sábado, né, daquela consagração, Deus falou com ela: você não vai fechar esse trabalho, você vai dar continuidade. E foi o que aconteceu. A partir de então, ela sentiu no coração daquele trabalho, e Deus falou com ela que ali seria uma fonte de água viva. Algo que iria jorrar e iria abençoar muitas pessoas, muitas pessoas. E aí foi quando ela me deu para dar um testemunho. Ela me chamou, ela falou: você aí, você atrás. Eu falei: você. Eu fui tremendo, porque eu nunca tinha falado na frente de público. E ela falou assim: conta aqui seu testemunho. Eu estava de bermuda, ela falou: não se preocupe, conte o seu testemunho. E eu contei meu testemunho, e naquele dia 13 pessoas veio à frente, ela fez o apelo e se rendeu aos pés do Senhor Jesus. E uma das pessoas que estava na porta, ele tinha acabado de perder a filha dele, de 6 meses, que ela dormiu e amanheceu morta. E quando ela me ouviu contando o testemunho que meu filho tinha sido recolhido para Deus, e eu tinha tomado consciência, né, de que eu estaria ali naquele momento, né, buscando a Deus e sabendo para onde meu filho tinha ido. A pessoa que estava lá estava revoltada com Deus. E ele se entregou. Hoje é um pastor da Igreja Batista Alvorada, aqui na Quirigi, né? Então, a partir daquele momento, Deus começou a fazer grandes coisas naquele lugar. Na casa onde nós pregávamos, era no sábado, 9 horas da manhã, a gente tinha culto 9, aí depois 10, 11, era o dia todo, até 4 horas da tarde. Então a gente chegava, pregava, 2, 3 pregações, muita gente vinha da Asa Norte, Asa Sul, pessoas que vinham aqui de Brasília toda. E nessa casa foi crescendo nesse trabalho, chegar ao ponto de nós termos quase 60, 70 pessoas dentro de uma casa. Então era gente espalhada demais. Foi quando surgiu a Igreja Batista Filadélfia. Nós fomos para QNJ, ali foi esse caminho. E agora nós voltamos aqui. E o que tem a ver esse testemunho e tudo isso que Deus passa na nossa vida, né? É que nesse texto vai nos falar daquelas pessoas que seguem a Jesus. E para que seguir Jesus? E o que vai agregar na minha vida, né? Para que eu estou buscando a Deus? Por que eu escolho uma igreja? E quando eu defino uma igreja para mim, eu tenho que definir uma igreja física ou uma igreja espiritual.
eu tenho que definir o lugar que vai ser bom para mim ou a experiência que eu vou ter naquele lugar. Então, a gente tem que definir muitas coisas. E Jesus era uma pessoa muito clara, objetiva. Jesus criava espaço de escuta para os seus ouvintes, criava um espaço de fala para que aquelas pessoas pudessem externar os seus corações. Como a gente tem exemplos, né, que as maiores pregações de Jesus foram para uma ou duas pessoas. O poço de Jacó, por exemplo, é um exemplo que quando aquela mulher chega, um cântaro ali para buscar água, meio-dia, Jesus chega para ela e pede água. Jesus era um judeu. Jesus pede água para uma mulher samaritana. Jesus fala com uma mulher que provavelmente tinha alguma dificuldade com a sua sociedade, porque as mulheres pegavam água mais cedo, antes dos pastores colocar suas ovelhas ali, puxar água para as ovelhas. Então havia alguma dificuldade com aquela mulher, do ponto de vista social, e Jesus cria um espaço de fala e cria um espaço de escuta, porque quando Jesus fala assim, vai lá buscar o teu marido, ela fala, não tenho, Jesus diz, disseste bem. Era uma pessoa que sabia ouvir as pessoas. Então Jesus tinha uma audição muito acurada com as pessoas. Hoje a nossa grande dificuldade é parar para ouvir as pessoas. Hoje nós estamos empreendendo muito tempo para falar e pouco ouvir as pessoas, né? A gente percebe que hoje nas ruas, né, os professores de oratória, eles fazem curso de oratória em 3 dias, né? Mas não tem um curso para você aprender a ouvir em 3 dias. Né? Então Jesus, ele criava essas oportunidades e começava a identificar lá no íntimo dessas pessoas o que era mais importante para a vida dela. Aqui para nós, aqui nesse culto, aqui nesse momento, né? O que é mais importante para nós? Um templo, um lugar, ou ter uma experiência em profundidade com Jesus? Ou ter uma palavra a cada dia, numa casa que a gente possa ceder, na minha casa, na sua casa, ou em outras casas que nós possamos ir e pregar o Evangelho, mas um Evangelho que mostre uma realidade de vivência, de experiência, de dia a dia que a gente precisa de ter esse relacionamento da comunhão, como na igreja de Atos, né? A igreja de Atos era uma igreja que o amor prevalecia. Mas por que o amor prevalecia? Porque havia relacionamento, havia diálogo, havia a exposição de suas necessidades, havia o colocar na mesa, né, em cima de uma mesa, todas as necessidades. E a Bíblia chega a nos contar que naquela igreja não havia necessidades. Por quê? Porque todas elas eram supridas. Mas quem supria as necessidades? Era Deus que supria as necessidades? Não. Era cada um que fazia parte daquele ambiente, daquele lugar que eles estavam inseridos. E o que era mais importante ali? Não era o templo, porque o templo, realmente, o véu se rasgou, não havia mais necessidade de templo. Olha que coisa interessante. Você pega a carta dos Hebreus, eu estava estudando a carta dos Hebreus essa semana, e você percebe que a questão do templo, a questão do cordeiro para ser sacrificado e a presença do sacerdote eram coisas sagradas que não poderiam desaparecer do culto judaico. E, de repente, esse véu se rasga. Alguém chega para os judeus e fala assim, olha, você não precisa de um templo para adorar a Deus, porque agora você é o templo do Espírito Santo. Você não precisa ir para um lugar para que você possa alcançar essa dádiva de Deus, porque Ele habita em nós que somos agora o templo do Espírito Santo. É o mesmo diálogo que Jesus tem, né, com a mulher samaritana. Porque a samaritana dizia assim, não, nossos pais diziam que em Jerusalém é o lugar. Os nossos pais diziam que Samaria era o lugar. E Jesus fala assim, ó, os verdadeiros adoradores me adorarão em espírito e em verdade. Então ele transfere o lugar para dentro de nós. De como que a nossa vida está sendo pregada de forma que as pessoas possam ver e possam falar assim, não, eu quero ter esse Deus que você serve. Eu quero seguir esse Deus que você está me prometendo e está me apontando. E assim, esses homens, eles tinham sede de Jesus. Então Jesus provocava essa sede continuamente. Jesus não é essa fonte de água viva. Então, a palavra de Deus vai nos mostrar que as pessoas tinham sede de estar com Jesus, de estar com pessoas. Eu não sei aqui se vocês conseguem identificar, mas tem pessoas que você tem uma vontade de estar próximo, porque essa pessoa agrega valor na sua vida. Ou quando ela dialoga, quando ela aconselha você, quando ela dá algo assim, quando ela fala algo para você, é tão bom estar do lado dessa pessoa. Eu conheço pessoas assim. Eu tenho amigos que, quando eu estou próximo dessa pessoa, eu provoco assim, um diálogo para que essa pessoa fale comigo. Porque o que ela tem agrega muito valor. Então, essas pessoas, a gente está querendo sempre estar perto dessas pessoas. Jesus era um tipo de pessoa assim. E quando Jesus puxava um assunto com Jesus, e Jesus começava a falar, as pessoas ficavam paradas, ficavam ouvindo Jesus 1 dia, 2 dias, 3 dias. Como os discípulos falaram a Jesus, olha, essa multidão tem 3 dias que está aí te ouvindo. Porque essas pessoas puxavam assuntos com Jesus em todas as áreas. Né? E essas áreas, Jesus ele se comprometia, ele falava, e aquilo chamava a atenção daquelas pessoas. E não importava o lugar onde eles estavam.
Estavam na relva, estavam no campo, estavam no meio do deserto, estavam em vários lugares. E que coisa tão interessante, né? Eles não estavam dentro de um templo. A grande ministério de Jesus, ele entrou 2 ou 3 vezes no templo. Uma foi para derrubar todas aquele comércio que estava sendo feito. A outra, ele entra ali, lá o texto de Isaías, senta lá no trono. Né? A outra, os pais estavam visitando lá Jerusalém, Jesus senta lá com os sacerdotes e se perde naquela festa, né? E Jesus foi assim, poucas vezes ele entrou dentro do templo, mas o ministério dele, onde é que estava? Nas casas, nas ruas. Hoje me convém entrar na tua casa, Zaqueu, né? Hoje eu vou para a tua casa, fariseu, e Jesus entrava na casa de publicanos, de pecadores, Jesus estava nas casas e mostrando que o verdadeiro evangelho é aquele verdadeiro que transforma vidas, que dá a possibilidade das pessoas terem uma condição de acolhimento dentro de uma sociedade. Olha que coisa legal. Jesus entrar na casa de um fariseu que era rejeitado por grandes religiosos. Jesus sabia que os fariseus eram os doutores ali, os conservadores da lei, mas a maneira como eles conservavam a lei, eles excluíam pessoas. Eles deixavam pessoas de fora. E Jesus precisava abrir os olhos dele. Então Jesus não fazia acepção de pessoas. Jesus não se permitia com que as pessoas ficassem de fora onde ele estava presente. Então, o que é muito importante em nossas vidas é perguntar para mim, perguntar para nós mesmos, se onde você está, você tem deixado alguém de fora da sua relação, do seu convívio, não faz parte do seu projeto, não faz parte dos seus sonhos. Aonde você está, todo o seu sonho, cabe todo mundo, cabe as pessoas que você ama, cabe as pessoas que você quer que elas cresçam na sua vida, o quanto que você tem desejado que essas pessoas fiquem do seu lado. Né? Eu sou muito grato por vocês, pela capacidade de vocês terem vindo para cá, ter seguido a nossa orientação, no sentido de estar ali fazendo, não desmerecendo as outras pessoas que não estão hoje aqui, porque eu sei que hoje é uma data muito importante, entre aspas, criada pela nossa sociedade, porque Dia da Mãe, eu tenho minha mãe todos os dias. Na verdade, a gente não precisa ter um único dia para estar do lado da mãe, né? Mas, infelizmente, essas datas que a gente cria, você sabia que tem pessoas que passam o ano todo sem ver a mãe, no dia da mãe fica lá abraçando, mãe, mamãe, eu te amo. Mas e os outros 364 dias? Que a gente tem que estar ali presente, tem que estar lá do lado, né? Eu também passo muitos dias, 12, 10, 15 dias sem ver minha mãe, né? Eu também não estou me colocando que eu vejo todo dia minha mãe, me abraço todo dia minha mãe, mas tem horas assim que a gente sente a falta da nossa mãe, da pessoa que está ali do lado, né? E muitas daquelas pessoas, quando perdem suas mães, né? Falam assim, olha, poxa, eu era feliz, não sabia. Aí a gente até fica falando assim, se a mãe estivesse aqui, eu ia estar todo dia na casa dela. Todo dia passar lá, tomar um café, sentar, abraçar, conversar e tudo mais. Por quê? Porque nós somos assim. Nós somos desligados muitas vezes, né? A gente vai correndo por outras coisas. E a gente acaba perdendo o que é o melhor da vida. Mas aí o que acontece? Que Jesus era essa pessoa que atraía essas pessoas. Jesus caminhava, Jesus era visto, queriam tocar em Jesus, porque Jesus tinha algo diferente. Só que esse algo diferente, será que é diferente da gente? De nós aqui? Não. Ele não era tão assim diferente da gente. Jesus era santo, sim, santo. O que é santo? Separado para ouvir Deus. Ele sempre ouvia Deus, falava assim, Deus, prevaleça a tua vontade, mas não a minha vontade. O problema nosso é essa questão de a gente se desviar da orientação de Deus todo o tempo. Que a gente sabe o que tem que fazer e muitas vezes a gente não toma aquela atitude na direção de Deus. Ou seja, porque Deus ainda não tem ainda a prioridade nas nossas vidas. Né? O que acontece muitas vezes? A gente deixa de ir a um lugar que é para adorar a Deus e vamos para outro lugar. Então, quando você faz essa atitude, você está dando prioridade aos teus prazeres, aos teus sentimentos. Né? Porque muitas vezes as pessoas elas não estão motivadas para orar, elas não estão motivadas para ficar 40 minutos para estar ouvindo a palavra. Mas aí é que entra aquele processo do nosso lado de doar-se na direção daquele que nós professamos com nossa fé, que amamos, que é o nosso Deus. Tem domingo que eu, assim, não estou disposto a pregar, né? Eu preferia ficar em casa, sentado um pouco, assistir o Fantástico, alguma coisa, assistir um filme, para estar descansando. Mas aquele compromisso de estar em grupo, em relacionamento, e fazendo parte de um sistema, que eu tenho que me manter nesse sistema, porque esse sistema me mantém também, então eu tenho que fazer esse sacrifício. Daí esse sacrifício diário em nossas vidas. Daí que é pegar com a cruz todos os dias e começar a vir, a orar. Muitas vezes a pessoa está chorando do teu lado, tu tem uma dor maior ali dentro para te ficar comendo por dentro, mas você não pode levar essa dor para essa pessoa, mas você tem que levantar essa pessoa. Por quê? Porque essa pessoa está em dor e confia em você para que você possa levantar essa pessoa também. Entendeu? Então, tem momentos que nós temos que fazer o sacrifício, o nosso próprio sacrifício.
Né? Uma pessoa que chega com fome, você também está com problema financeiro, mas você não tem. Mas a pessoa está faminta, então você também tem que dar para essa pessoa o mesmo espaço, o mesmo prato, a mesma mesa, para que ela possa sentar com você. Então, Jesus fez isso na sua comunhão com as pessoas. E aqui acontece que uma pessoa indo pelo caminho, chega para Jesus e diz: Jesus, eu quero te seguir por onde quer que você for. Olha que coisa legal, né? Se alguém chegasse para o Beto, para o pastor Cláudio, e falasse: pastor Cláudio, onde você for, eu vou te seguir. Cara, seria fantástico. Eu assim, abraçar, chorar, falar: oh, muito obrigado pela sua intenção, né? A sua intenção é muito boa. Aí Jesus olha para ele e fala o seguinte: olha, as raposas têm covis, né? E as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem nem onde reclinar a cabeça. O que Jesus estava dizendo ali? Será que Jesus estava olhando para esse cara e estava falando assim: cara, tu é um mentiroso? A tua convicção, a tua fala é mais para aparecer para essa multidão do que realmente um sentimento missionário, um sentimento de querer me seguir. Jesus estava mostrando não só para aquela pessoa, mas estava dando um exemplo para todo mundo. Porque a partir daquela multidão, daquela pessoa que levantou a mão e disse assim: Jesus, quero te seguir, poderia acontecer muitos ali para virem atrás dele. Mas Jesus tinha muito conhecimento de comportamento humano. E é isso que eu acho legal nos discursos de Jesus. Porque nós sabemos que várias pessoas que estavam presentes naquelas multidões, elas só iam lá para comer. Só para comer. Elas iam lá para quê? Para receber só milagre. Elas não estavam preocupadas com salvação, estavam preocupadas com milagre. Estavam querendo voltar a enxergar, estavam querendo voltar a andar, estavam querendo voltar e tal. Eles não tinham entendimento dessa questão da salvação e para o céu. Né? Eles estavam querendo um milagre, porque Jesus multiplicava muitos pães, fazia pães, alimentava, e aquilo passava entre o povo aquele sentimento que ali havia um homem de poder, ali havia um homem que fazia sinais e maravilhas. Quem é? É o tal de Jesus. Jesus está por aí. Então, Jesus está bem próximo da gente. Aquela multidão lá, Jesus está lá. Aí aparece um camarada e diz: eu quero te seguir por onde quer que você for. Olha, mestre, eu quero te seguir. Aí Jesus fala para ele: olha, as raposas têm covis. Quem eram as raposas naquela época? Eram os herodianos. Eram Herodes. Herodes era uma casta que governavam aquelas províncias, das quais Roma conquistava aqueles povos, aquelas regiões todas, o grande exército de Roma, e aí colocava os seus governadores, que eram considerados raposas. Lembra de João Batista gritando no meio do deserto, dizendo assim: aquela raposa que se converta, né? Estava em pecado, que era Herodes, estava em pecado. Então, é a raposa, considerada como a raposa. E Jesus está dizendo: a raposa tem o seu governo, tem um lugar onde eles governam. Eu não tenho esse lugar. Jesus estava dizendo para ele. Ele estava dizendo: as aves do céu têm seus ninhos. Quem eram as aves do céu? Eram os romanos. Eram os cidadãos romanos. Era o exército romano. O exército romano era tão grande, mas tão enorme, o exército romano, que era temidos, porque eles eram considerados como os aves, né? Porque eles vinham assim, ó, em grandes quantidades e destruíam as cidades, dominavam as cidades com seu poder, com suas estratégias de guerra. E ele está dizendo: ó, as aves têm seus ninhos, tem um lugar onde morar. Né? E ele dizia assim: mas o Filho do Homem não tem nem onde reclinar a sua cabeça. O que estava dizendo? Ele era o Filho do Homem, nasceu ali naquela terra, mas ele não tinha um lugar para dizer: isso aqui é meu, essa parte é minha. Então ele estava dizendo: se você quer me seguir, você pode estar preparado, você não vai ter casa. Você quer me seguir? Você pode ter preparado, você não vai ter poder de cargo, autoridade, como os romanos têm. Mas se você quer me seguir, tem que ser algo muito diferente. Você vai ter que abrir mão de muita coisa. Você pode abrir mão de um templo, você pode abrir mão de uma proximidade da sua casa, você pode abrir mão de uma situação que você pode achar que não é confortável para você. Você vai ter que abrir mão. Por isso que ele vai dizer o seguinte aqui, ó. E disse a outro, né? Segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai. Jesus acabou de falar essa resposta para o cara lá e olha para um e fala: você vai me seguir. Olha só, Jesus apontou. Um pede, outro Jesus aponta: vem cá, segue-me. E ele fala assim: deixa que primeiro enterrar meu pai. Por que esse cara estava preso ainda a um sistema religioso? Gente, se nós estivermos presos a um sistema religioso, pode ser que essa religião não nos leve para o céu. Esse é o grande fator complicador desses últimos dias, como o senhor estava falando. Hoje a gente está vivendo um sistema religioso muito forte. E algumas tendências têm afastado as pessoas das igrejas. Tendências de prosperidade, tendências materiais, tendências focadas no homem, focadas em coisas que muitas vezes divergem daquilo que Deus prega pela sua palavra. Mas as pessoas estão batendo palma, estão enchendo, né, os seus olhos para buscar essas coisas. E aí quando Jesus diz assim, olha, ele fala assim: deixa primeiro enterrar meu pai,
Por quê? Porque a época, a cultura dizia o seguinte, que os filhos, né, não poderiam sair de casa sem enterrar seus pais. Então existia uma média de vida, porque hoje é nosso fator de vida aqui, o IBGE aponta 75 anos, né? Naquele tempo, na época de Jesus, a média de vida não chegava a 70. Era muito baixo, 30, 25, 30, 40 anos. Então, na medida que vai melhorando a área, o sistema de iluminação, energia, vacinas e tudo mais, aumentando a média de vida. Naquele tempo, a média de vida era muito curta. Na época dos nossos avós e bisavós, os grandes poetas morriam, né, cheios da cachaça, com 19 anos, 20 anos. A média de vida era isso. Casamento, passar de 10 anos, vixe, era um casamento muito longo, né, até que a morte se separe, porque o casamento era curto, o espaço era curto. Então, havia uma visão desse negócio do tempo. Para nós, hoje, não. Hoje você vê, hoje a dimensão é a saúde da gente, pessoas chegando a 100 e poucos anos. Então, ele ficar junto com os pais, esperar os pais morrerem para depois seguir Jesus, ele estava dizendo, Jesus, eu vou seguir a lei aqui, e quando tudo estiver certinho culturalmente, aí eu vou te seguir. Ou seja, ele adiou seguir Jesus. E a gente encontra muita gente assim, adiando, né? Jesus, deixa eu terminar primeiro minha faculdade, eu vou ser missionário. Jesus, deixa eu terminar primeiro o curso de teologia, eu vou fazer missões transculturais. Então a gente fica adiando, porque você está se preparando, quer se preparar, e nem sabe preparar para quê? Para que você vai se preparar? Você sabe o que você vai encontrar lá na frente? Você sabe o que Deus tem para você lá na frente? Né? Eu lembro a primeira vez que me deram a oportunidade para pregar, minha perna tremia tanto que eu queria sair correndo daquele lugar. Aquela ânsia de vômito, eu não comia. Quando alguém falava assim, você vai pregar no sábado, no próximo sábado, eu passava a semana toda praticamente no jejum para poder fazer, né, cumprir aquilo que tinha sido proposto. Mas aquilo me dava um senso de responsabilidade, de leitura, de buscar, de estudar, e isso era importante para a minha vida espiritual. E eu pensava assim, eu vou ser pastor, mas só depois que eu terminar a faculdade fazer isso. Quando Deus me chamou e falou assim, pega nesse cajado. Não que eu peguei no cajado, acabou. Não tem como você soltar mais o cajado. Então você vai para um lado, vai para o outro, eu passei por altos e baixos e fiz uma oração. E essa oração, gente, as pessoas já ouviram do que eu falei para Deus. Eu estava lá na QNJ, um casalzinho de cabelo branco, né? Estava lá me esperando. Eu lembro que esse senhor ia para cima com dificuldade, para brincar, assim, a esposa dele. Aí os dois chegam para mim e falam assim, pastor Irã, nós queremos ter um conselho com o senhor. Eu falei, conselho? Um conselho. E eu falei assim, senhor, olha lá, eu jovem, né, 24, 25 anos, e ele já com o cabelinho branco, grisalho, e eu sentando para conversar com esse casal. E aí eu fiz uma oração para Deus e falei assim, Deus, eu quero passar por experiências para que eu possa ter histórias para contar para essas pessoas. Quando eu acabei de orar, parece que Deus ouviu assim, tão sério, né, que eu já passei por tantas experiências, tá no alto, tá no baixo, tá na perda profunda, voltar de novo, passar necessidade. Gente, eu já passei necessidade mesmo de alimento dentro de casa, mesmo trabalhando na polícia, mas ninguém sabia. De não ter a comida para dentro de casa, faltando mesmo na despensa. E uma irmã da igreja estava no Carrefour, quando o Carrefour foi inaugurado aqui em Brasília, naquela época o Carrefour era um mercadão que tinha em Brasília. Essa irmã estava lá, ela disse que estava lá empurrando o carrinho, e Deus falou com ela, pega outro carrinho, bota alimentos. Ela chegou lá em casa, à tarde, a gente estava lá, ela bateu na porta, falou assim, pastor, esse carrinho aqui de compras é para o senhor. Eu chorei, porque eu estava orando a Deus. Eu estava orando a Deus. Eu me endividei de uma certa forma, eu fiz um negócio com o meu apartamento, meu apartamento eu pagava 550 cruzeiros na época, eu ganhava 1.000, mas praticamente, tinha mais a faculdade e tudo mais, entrei no especial, eu estava endividado, não tinha dinheiro. Mas eu tinha vergonha de chegar para a igreja e falar assim, gente, eu preciso de uma cesta. Eu tinha vergonha, porque eu estava bem empregado, porque eu tinha um curso superior, fazer curso superior e tal. Aquela minha assim, eu não aceitava nada disso. Deus mandou uma irmã com esse carrinho de cesta lá. Eu comecei a ver assim, o quanto que Deus me fez passar esse tipo de situação para que eu pudesse entender o que Deus tinha na minha vida. Então, todas essas experiências que eu já vivi, já tive e já passei, eu consigo hoje ter um outro olhar quando eu vejo uma pessoa falando assim, pastor, eu estou passando por isso, por isso e por isso. Então, Deus permite que a gente passe por certas situações para que você possa utilizar desse instrumento, tirar uma lição para a sua vida e agregar valor na vida das pessoas. Daí eu digo, gente, que não é a faculdade que vai formar um pastor, não é na faculdade que vai trazer uma formação para um missionário.
Nos primeiros dias de aula com meus pastores, lá com os meus alunos, eu falava para ele, quem quer ser pastor, aqui não é escola de pastor, aqui é escola de teologia. Aqui você vai aprender teologia. Você vai ter conhecimento aqui. Agora, experiência é lá, é no campo, é com as pessoas, é no relacionamento. É vida que você vai ter lá dentro, né? Então, olha lá. E ele disse, e outro aqui, mas Jesus lhe observou, deixa os mortos enterrar seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Gente, quando Jesus disse, eis apontado o reino de Deus, né? Visto o reino de Deus é chegada, algumas traduções dizem assim, significa que há uma possibilidade do que acontece lá nos céus acontecer aqui na terra. Mas ainda não há plenitude aqui na terra do que acontece nos céus. Ora o Pai Nosso para você, Pai Nosso, assim que está no céu, seja feito aqui também, aqui na terra. Então, o nosso desejo é que essa plenitude dos céus aconteça aqui na terra. Hoje nós temos lampejos desse reino dos céus aqui na terra. Quando você vê uma pessoa acolhendo o outro, ajudando o outro, é um lampejozinho do céu sobre essa pessoa. Quando você faz uma obra de caridade, ajuda uma pessoa, é um lampejozinho do reino dos céus, lampejando ali, trazendo aquele flash assim. Por isso Jesus diz, nós somos luzes aqui na terra. Então, é essa plenitude que nós buscamos. Senhor, assim como é feito aí nos céus, seja feito aqui na terra. Então, se há nos céus uma plenitude, né, um estado pleno, né, aqui não estamos entre o estado pleno. Mas Jesus disse, o reino de Deus é chegado, porque você pode, todos nós podemos ser esse flashzinho, né, esses lampejos de Deus. Nós somos luz aqui na terra. E por que não nos entregar? Por que não olhar para essa obra? E aqui ele diz aqui no seu final, ó, e diz também a outro, né, Senhor, eu te seguirei, mas deixa eu despedir primeiro porque estão em minha casa. Esse despedir era isso. Deixa eu enterrar. Deixa eu ficar lá com eles até eles puderem me abençoar para sair de casa. Hoje, por exemplo, você tem uma bênção, né, quem tiver de bênção ao pai, bênção à mãe, isso aqui é uma tradição lá, daquelas regiões do Oriente. Eles não saem de casa, eles podem casar, mas se ele vai sair do país, eles têm que pedir uma permissão para o pai. Enquanto o pai estiver vivo, ele é o pátria, ele é o dono, é o chefe, é o cabeça, e ele autoriza. Ele vai lá, pai, eu quero a tua bênção, eu quero sair do país. Vai, meu filho, vai na bênção, Deus te acompanha. Então, a bênção era essa. E Jesus estava chamando ele para isso. E Jesus disse, ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino dos céus. Olha o que é mais interessante aqui, quando Jesus fecha isso aqui. Ele vai dizer o seguinte, olha, se você aceitou Jesus, meu filho, acabou. Né? Se você olhou para Jesus e teve a experiência daquilo que Deus vai falar na tua vida, acabou. Era melhor você nem ter conhecido. Era melhor você nem ter conhecido Jesus. Que esses que nem conheceu, está mais próximo do que nós que já conhecemos Jesus pela sua palavra. Sabe disso? A Bíblia fala, ai daquele que conhece a palavra e se desvia dela, porque os seus dias serão amargos. Olha lá o que diz a Bíblia. Olha o que diz a Bíblia também lá em Pedro. Fala assim, aquele que se desvia da palavra, ele vai estar comendo o seu próprio vômito. Olha só que coisa ruim. Que conhece a palavra, se desvia dela, vai comer o seu próprio vômito. Então percebam que nós temos o privilégio, né, que Deus já concedeu, de um dia você ter ouvido essa palavra aqui e Deus ter falado no seu coração. De uma forma muito especial. Eu tenho pessoas da minha família, tenho pessoas que eu conheço, que foram crentes, voltaram hoje para a igreja católica. Aí você fala, perderam a salvação. Eles não perderam a salvação. Sabe como que eles voltaram para a igreja? Eles voltaram para a igreja, mas eles não voltaram com uma adoração aos santos, adoração às imagens. Porque eu cheguei a conversar com uma pessoa e falei assim, mas conta essa experiência para mim. Você passou quase 8 anos, 9 anos na igreja evangélica. Qual é essa experiência de você ter voltado para a igreja católica? Aí a pessoa foi muito sincera. Irã, hoje eu estou na igreja católica, que eu vejo assim, uma organização, ela falou do ponto de vista organizacional muito boa, tem um trabalho excelente nessas obras pastorais, é um trabalho muito bom, e eu vejo assim que não há aquela brigaiada toda, como havia, né, ela falou na igreja anterior dela. Eu falei assim, mas poderia ser uma coisa pontual, né? Mas eu falei assim, em todo lugar que há pessoas, existe briga, existe fofoca, existe tudo, né? Eu falei, e com relação à doutrina que é pregada lá dentro, com Maria e tudo mais, eu falei assim, olha, toda vez que o padre fala na Maria, na Nossa Senhora, eu tenho na minha imagem que é Maria, mãe de Deus, acabou. Eu não faço uma hora por ela,
eu não oro pelos santos, não oro por isso, mas eu estou mais porque a minha família toda está lá. Então, me dê uma resposta mais ou menos nesse teor, né? Quantas pessoas estão migrando hoje, saindo do protestantismo e do catolicismo, e do catolicismo e do protestantismo? Para ver nesse trânsito aqui, ó. Trânsito. Quando eles não vêm para cá e não vai para lá, eles ficam fora. Há muitas igrejas operando como essas aqui hoje. Eles estão em casas. Eles estão em núcleos de oração. Eles não estão na igreja, estão em casas. Eu conheço grupos assim. E eu conheço pessoas que ministram assim. Eu falei, como é que está a sua igreja? Eu disse, não, nós temos agora reuniões em casas. Todo dia a gente prega a palavra na casa de um, na casa do outro. E a gente tem pregado o evangelho. A gente tem vivido a experiência do evangelho de casa em casa. Estão errados? Não. Não estão errados. Porque a Bíblia fala que de casa em casa eles estavam pregando o evangelho, vivendo pelo evangelho. A questão é não perder a comunhão. É de não perder essa ligação com a comunhão. Não é verdade? Então, hoje a gente está tendo uma experiência de uma casa. Não uma experiência de um templo, né? Uma experiência de uma casa. Mas é a mesma experiência se tivesse dentro de um templo ou em qualquer outro lugar. Pela sua palavra que Deus traz em nossas vidas. Amém, irmãos? Alguém quer compartilhar alguma palavra? Algum pedido de oração? Isso, mais, amor? Então vamos orar. Vamos orar e agradecer a Deus aí para lá. Só pela Poliana, né? Poliana. Ela tem um filhinho e ela está assim, ela está tendo um sintoma, então ela começa a dar umas placas vermelhas no corpo. Outra vez que deu isso, ela começou a passar muito mal, ela ficou paralisada da cintura para baixo. Uma menina nova, trabalhadeira, sabe? Ela é muito esforçada. E a mãe mandou foto ontem, né? Marisa, olha como é que eu tô, toda cheia de placas. E começa a ter dores, cabeça, enfim. Ela... Então, aí eu falei, não, eu vou falar com a igreja vai estar orando por você. Vamos orar pelo Lucas também, né? O Lucas é o filho da Luciana, tem 4 anos. Ele está no hospital também, voltou para casa. Voltou, ele vai e volta, né? Os médicos mandam para casa, mas ele é muito resistente. Muito resistente. Já é a segunda, terceira vez que mandam voltar para casa. Eles não querem que morra lá dentro do hospital, né? Aí mandam voltar para casa. E já tem quanto tempo que está passando por isso? Já tem muito tempo. Vai ser já anos, né? Já tem, né? Tem 4 aninhos. Vamos lá então com eles. É a Luciana, a Poliana. Não, é o Lucas, a Poliana.